Não fale isso em Portugal. Mimimi, respeite o país. O que tem de influencer brasileiro focado em conteúdo para imigrante, passando pano para xenofobia aqui em Portugal, disfarçado de dicas para comportamento, é assustador, viu? Portugal sim está com uma onda imigratória aí que está causando muitos problemas, inclusive burocráticos aqui, filas de espera intermináveis para obtenção dos vistos e residência, né? Inclusive o governo português tomou algumas medidas aí para tentar controlar essa entrada de imigrantes no país, o que em muitos pontos é realmente necessário, né? E provavelmente vai trazer uma melhora nesse cenário. E aí, né, na onda desse debate aí, o que esses influenciadores aí de imigração em Portugal estão fazendo é trazer a sua experiência e percepção para generalizar algo, né? Ou mesmo tentar generalizar simplesmente para comprovar suas ideias do que é o bom imigrante. E aí é um tal de cagar regra torto e direito, não fale alto em restaurante, não chame o garçom de moço, não faça muito barulho. Em Portugal não pode jogar lixo no chão. Dica, no Brasil também não pode, tá? E esse tipo de conteúdo a gente sabe que é pra caçar clique, né? O famoso clickbait aí. Mas ele acaba escondendo uma certa subserviência de um imigrante que chegou aqui e entende que o seu povo, de certo modo, é pior do que o português ou etc. E eu vou começar aqui elencando alguns pontos. Por exemplo, o exemplo que eu citei aqui de não falar alto. Cara, eu já fui em alguns restaurantes aqui. Vou citar um caso específico, tá? Nós fomos jantar outro dia no tal do Zé da Moraria aqui, que é um baita de um restaurante muito legal ali na região central de Lisboa. Comer o famoso bacalhau deles aqui, com arroz de coentro, que é uma delícia. E cara, não só lá como em outros lugares, como tava só eu e minha esposa, e o que a gente percebeu é que os portugueses falam muito alto, assim, um grupo de pessoas falando alto, gritando. Naquele dia eu até falei que eu saí com dor de cabeça, porque a gente ficou bastante tempo lá, conversamos muito com os garçons lá, né? Então assim, eu podia levar a minha percepção que na verdade desse restaurante ou de outros lugares que eu fui, que na verdade quem fala alto é o português. Isso é uma verdade? Não, é a verdade que eu tive nos meus ambientes. E aí essa pessoa tem algum contato com brasileiros que falam alto, etc, tal, e aí começa a falar que o brasileiro precisa se adaptar à cultura. Gente, não falar alto, não incomodar o outro, e não tem a ver com cultura, tem a ver com, né, a pessoa respeitar o próximo, etc, assim, e acho que cabe para qualquer nacionalidade, mas aí disso aí dizer que brasileiro é que fala alto em restaurante, acho uma baita bobagem. É mais um exemplo de subserviência a quem mora aqui, como se a gente estivesse aqui vindo fazer favor, e não, a gente não está vindo aqui fazer favor, né? Acho que isso tem que ficar bem claro. Um exemplo da palavra, cara, eu vi muitos vídeos antes de vir pra cá, assim, vi muitos, não chame de moço e moça, e toda hora que eu falava isso eu ficava preocupado. Esses dias no Uber que a gente tava, chamei o senhor de moço, pedi desculpa, ele falou, gente, a gente não se importa com isso, tá? E a gente, como tem muito brasileiro aqui, a gente sabe que pra vocês é uma forma educada de chamar, a gente fica até elogiado quando vocês falam isso, porque eu sou mais velho aqui, por exemplo, você me chamar de moço, ele fez uma piadinha, pra mim é um elogio. Então é muito terrorismo em busca de clique, né? Em busca de view, sem conteúdo realmente necessário que vai ajudar realmente os imigrantes aí que estão vindo. Mas então brasileiro não faz isso? Não é isso. Muito pelo contrário. Na minha experiência, por exemplo, eu vi muito mais portugueses falando muito alto, fazendo muito barulho, incomodando os outros, do que brasileiros, ou até pessoas de outras nacionalidades. O que isso quer dizer? Nada. Porque, inclusive cientificamente, jamais a gente deve usar a nossa experiência pessoal, mesmo de amigos ou conhecidos, como uma verdade. Senão a gente tá o quê? Né? Mais uma vez, cagando regra. Como é que você veio para Portugal e tal? Bom, cara, eu sou um privilegiado na imigração aqui, porque eu vim com um contrato de trabalho, eu sou um profissional da área de tecnologia, então eu vim com um contrato de trabalho já fechado, com visto totalmente legalizado, visto de trabalho. Vim pra cá já contratando um serviço de relocation, ou seja, cheguei aqui já tinha uma casa alugada, etc. Então eu sou
eu realmente sou bem privilegiado em relação a mais de 99% das pessoas que vêm pra cá realmente na busca de uma melhora de vida. Então a chance de eu não sofrer com sofrer com xenofobia, desculpa, é bem baixa, E eu poderia ser a pessoa que fala assim, não, isso não existe. Xenofobia aqui em Portugal, não, é que brasileiro é muito folgado. Não, muito pelo contrário, a gente tem que se basear nas estatísticas, e as estatísticas estão dizendo o contrário, né? As pessoas, principalmente aquelas que acabam chegando de forma ilegal aqui, acabam sofrendo muito, seja da xenofobia velada, de negar um aluguel só por ser brasileiro. A pessoa não fala isso, né? Mas você acaba percebendo nas entrelinhas do que acontece. Então, eu seria o principal pessoa para falar, isso não existe, porque eu vim de uma forma bem privilegiada, em que dificilmente eu vou sofrer com esse tipo de problema, mas posso realmente sofrer num futuro próximo, né? Mas eu jamais vou fechar meus olhos aos meus irmãos brasileiros que estão aqui sofrendo esse tipo de situação. Cara, 99% dos portugueses adoram os brasileiros, gostam do nosso jeito, inclusive, de ser mais alegre, de falar mais alto, né? E às vezes ser aquela pessoa mais presente no ambiente. Tem, obviamente, esse 1% aí que incomoda. E esse tipo de conteúdo que a gente está aqui criticando tem um objetivo, né? Tem um objetivo de justificar a agressão. Qual a agressão? A xenofobia e o preconceito. Essa é a verdade. É tentar achar em quem sofre com o problema, achar uma culpa nela. É o mesmo papo de mulher estuprada, que estava com determinada roupa, né? Ou estava num lugar determinado horário, porque bebeu demais, entendeu? Vamos culpabilizar o ente fraco daquela relação por ele ter sofrido um abuso, por exemplo, né? Então é exatamente isso, é culpabilizar a vítima, é dizer, como você é assim, você sofre xenofobia, né? Hoje temos aí um caso, até no dia de hoje que eu estou gravando o vídeo aqui, lá do Brasil, daquele caso do acidente aí do dono de um Porsche que perseguiu e matou um motoboy, né, atropelado, porque teoricamente esse teria quebrado o seu retrovisor. E é o que você vê, por exemplo, na internet brasileira mesmo, é muita gente culpabilizando o motoqueiro, dizendo, mas ele quebrou o retrovisor. Então veja só, quebrar um retrovisor justifica matar uma pessoa. Veja que a comparação é bem parecida. Eu falar alto justifica o cara me chamar de macaco e mandar de volta para minha terra. Uma pessoa brasileira está com uma caixinha de som no lugar que ela não deveria estar, que é errado, tá? Só queria bem encostar isso, é errado. Justifica mandar ela de volta para a terra dela e dizer que ela é um merda, né? E vários outros insultos, seja preconceituosos ou racistas, que a gente sabe que acontece. Então, esse tipo de conteúdo, ele é danoso, ele não ajuda o imigrante a vir para cá e ele culpabiliza vítimas. E eu tô achando isso vergonhoso de um monte de influenciador que tem aqui em Portugal, que adora criar esse tipo de conteúdo. E os dados estatísticos estão aí para provar muita coisa, né? Como se aumenta o nível de imigração, o nível de pessoas chegarem no país, por exemplo, aumentou o número de criminalidades considerando o número de imigrantes. Como você tem mais imigrantes, você vai ter mais crimes. E óbvio que aquela ladainha de tentar culpabilizar os imigrantes por mais crimes vai acontecer, mas ela esbarra um fato, a matemática, né? Tanto que tem aí, né? A gente sabe qual partido aqui de Portugal que adora culpabilizar a imigração por certos problemas que ocorrem aqui. E um imigrante brasileiro, né, sendo um influenciador, abraçar esse tipo de conteúdo, sabe? Pra culpabilizar alguém ter sofrido algum tipo de preconceito, porque tá falando alto, porque tá com uma caixinha de som, etc. São coisas erradas dependendo da situação. Mas a gente, como dizem aí sempre os nossos pais, né, os avós, né? 2 erros não fazem um acerto, gente. Não dá pra passar pano como vocês estão fazendo, né? Tem muita aí influenciador criando conteúdo para ganhar engajamento à base de passar pano para coisa muito feia que é a xenofobia.
Então, o meu recado aqui vai... Observe aí as estatísticas, né? Vamos passar aqui na tela algumas notícias, etc. Como isso vem aumentando em relação a esse tipo de problema que a gente sofre aqui. E não é porque não acontece comigo que eu não vou me sensibilizar, né? Já fiz alguns amigos aqui em Portugal, tenho amigos aqui da área de TI. Portugal hoje é um polo de tecnologia, na área de desenvolvimento de software, etc., que é a área que eu atuo. Então já vim para cá com amigos que moram por aqui já há muitos anos e pessoas que têm às vezes o mesmo pensamento que eu, que entendem que como a gente teve esse privilégio, chegar aqui tudo certinho, etc., a gente acaba não passando por muita coisa que os outros irmãos nossos brasileiros vão passar, principalmente aquele que acaba chegando aqui sem o visto, né? Antigamente poderia ir fazer aquela manifestação de interesse que hoje não tem mais, e acaba passando por muita coisa. E depois de um tempo, alguns portugueses, né? Óbvio que não, a minoria barulhenta e preconceituosa, acaba tentando justificar a xenofobia com certos comportamentos que seriam típicos do brasileiro. Então isso é bem triste e eu acho bem pobre esse tipo de conteúdo. E eu acho que as pessoas que estão aqui em Portugal têm que se ajudar de outra maneira. Não ficar apontando nos outros os erros. Ah, você sofreu xenofobia por isso. Rapaz, isso é feio. E ver mulher fazendo esse tipo de coisa também é mais feio ainda, viu? É triste, chega a ser. É um conteúdo que eu nem queria fazer, mas tem me irritado desde que eu cheguei aqui, cara. A gente tá produzindo um conteúdo muito legal a respeito da vinda dos nossos cachorros para cá, que a gente ainda tá finalizando o processo de registrar eles aqui, que a Simone, né, minha esposa, nós viemos juntos aqui, tá fazendo esse conteúdo. A gente vai a gente fez todo um roteiro, etc. Agora nós vamos gravar, e até antes dele aqui eu vim gravar isso porque eu acho, eu ainda não sei nem se vou ter um dia alcance, mas fazer esse tipo de vídeo aqui, esse conteúdo, pra mim é meio que desabafar aí com quem quiser assistir, com quem quiser entender meu ponto de vista. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado. Sigam o canal aí, curtam o vídeo, dando engajamento aí pra gente. Até mais.